Buenas! Fala pessoal, beleza, beleza? Então estamos juntos aqui para concluir o nosso aulão do MPMS, né? Fizemos juntos, foi bem legal, foi bem bacana aquele domingo, né? E aí ficaram faltando algumas questões envolvendo regência verbal e crase. Crase! Então eu vou entregar agora para vocês a resposta, vamos resolver aqui cada questão, tá? De acordo com o material que você tem aí, beleza? Então são questões do OCP, né? Visando a prova do MP que está para chegar agora em abril, e você já está quase pronto, quase pronta, né? Então vamos combinando aqui, ó. Então vamos fazer agora a nossa questão número 9. As outras nós fizemos juntos. Então diz assim: conforme a norma padrão, se no lugar do verbo destacado em, aí vem, proteger açudes e poços utilizados para abastecimento, então o verbo proteger, se no lugar do verbo proteger, né, nós fosse empregado o verbo, então olha só a redação do OCP, presta atenção, né? Tem que tomar cuidado com a redação deles. Ele está colocando uma condição aqui, ó, né? Uma conjunção condicional, se no lugar deste verbo fosse empregado o verbo tal, aí ele troca o verbo. A nova redação deveria ser, então veja só, você localiza o que é isso? Ah, pera lá, quem protege, protege alguma coisa, algo, alguém, o verbo é transitivo direto. Beleza, então esse termo aqui, ó, proteger quem? Proteger o quê? Açudes e poços. Vamos ficar só com uma base. Açudes e poços vai ser o objeto direto. Não é? O objeto direto. Quem protege, protege alguma coisa, algo, alguém. Beleza? Agora, se trocássemos pelo verbo esquecer, então a proposta deles é que ficaria assim, ó. Se fosse esquecer, ficaria esquecer de açudes e poços. E esse termo, então, passaria a ser, para eles, o objeto indireto. Será que é verdade isso? Dá uma olhadinha aqui embaixo. O verbo contrário é o esquecer. Lembrar-se. Lembrar-se? Lembrar-se de açudes e poços. Então, é o seguinte. Esses dois verbos têm uma característica especial. Apesar de eles serem opostos, eles seguem a mesma estrutura de transitividade. Que é o seguinte, ó. Quando esses dois verbos, lembrar e esquecer, quando eles forem não pronominais, quer dizer, não precisam do pronome oblíquo para ser conjugado. Então aí eles são transitivos diretos. Transitivos diretos. E quando eles forem pronominais, ou seja, precisa do pronome oblíquo para ser conjugado, precisam do pronome oblíquo, esse ser aqui, ó, nessa frase, seria a parte integrante do verbo, pive. Pive é um pronome que acaba integrando o próprio verbo, por isso chama parte integrante do verbo. Isso acontece quando o verbo é pronominal. Então, se eu digo assim, eu me lembrei, o verbo precisa ser transitivo indireto. Quem se lembra de alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Eu me lembrei de que tenho que fazer tal coisa. Eu lembrei, se for só isso, não tem um pronome oblíquo, porque quando eu falo eu é o sujeito, tá? Não é um pronome oblíquo, me. Então, se eu digo simplesmente eu lembrei algo. Eu lembrei que tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro o nome dela, mas eu me lembro do nome dela. A mesma coisa esquecer. Então, entre a letra A e a B já está a resposta certa. Consegue perceber? Então, se for esquecer, esquecer é só transitivo direto, ele é não pronominal, tá lá na primeira parte, ó. Então, esquecer açudes e poços, esse cara aqui, ó, vai ser o objeto direto. A letra A tem um erro de regência. Isso é um erro de regência. Na letra B, lembrar-se. Então, se fosse lembrar-se de açudes. Agora sim, lembrar-se de açudes, esse é o objeto indireto. Tá? Porque quem se lembra de. A mesma coisa se fosse o esquecer aqui. Esquecer-se de açudes. E aqui em cima, se fosse só lembrar, seria lembrar açudes e poços. Então, entre as duas, eu já achei a resposta. Ó. Tá vendo? Acertou? Sua questão vai ter que ser letra B. Se errou, também não tem problema. O importante é você perceber que regência é um assunto que você pode dominar, mas tem que vir trabalhando, resolvendo questões e tal, certo? Por isso, presta atenção. E o OCP gosta muito desses verbos comuns. Agora, dá uma olhadinha nas demais. Ó, acarretar. Esse verbo é terrível. Terrível, porque muita gente pensa que é acarretar em. Não é. É acarretar algo. Esse verbo é transitivo direto. Acarretar o quê? Já pensou? Olha a regência como é um terreno movediço. Acarretar o quê? Terreno, eu sempre gosto de dizer, terreno movediço. Né? Quando você acha que está pisando em chão firme, escorrega. Então aqui, ó, lembrar-se, acarretar o quê? Acarretar açudes e poços. É o objeto direto. Agora, por exemplo, se fosse o seu sinônimo resultar, aí sim seria transitivo indireto. Cada verbo tem a sua própria regência. Então, aqui eu não posso usar o em. Mas se fosse o resultar, por exemplo, resultar em açudes e poços, aí estaria certo. Olha como é sutil. Às vezes, verbos sinônimos... Olha que interessante. Às vezes, verbos sinônimos têm transitividades diferentes.
E às vezes verbos antônimos, como lembrar ou esquecer, têm a mesma transitividade, a mesma regência. Não é louco isso? Mas não é também para você ficar, calma, poxa, só dá uma estudadinha, né? E o OCP está cobrando verbo comum aqui, são verbos comuns. Letra D, preferir. Aí, ó, esse é outro terrível de perigoso na norma culta, né? Porque é o seguinte, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Esse verbo não aceita expressões comparativas, o verbo preferir. Se você diz que prefere, você já está dizendo do que gosta mais. Então não tem expressões comparativas, é simplesmente assim, prefiro o quê? Preferir o quê? Açudes, objeto direto. A que? A possos, objeto indireto. Então, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Prefere alguém a alguém. Prefiro o João ao José. Prefiro café a chá. Pela norma culta, seria só assim. A gente que gosta de falar, né? E o Raul, professor, o Raul errou? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ali está tudo certo, ali é licença poética. O autor opta por dar uma transgredida na regra, mas ganha em ritmo, harmonia, casa, letra, música. Ele usa até um gancho para ir para o outro verso, né? Do que ter aquela velha, fica forte, fica imponente. Do que ter aquela velha. Melhor, nesse tipo de texto que tem a liberdade para fazer isso, lá no gênero lírico, na letra da música, tá perfeito. Lá não tem problema. Problema na sua redação, na sua petição, no seu texto acadêmico, científico, jurídico, no concurso. Então, no final, a letra D está errada. E letra E? Condenar. Essa talvez fosse a mais fácil, né? Condenar quem? Condenar açudes e poços. O verbo é transitivo direto, tá? E esse termo é objeto direto. Então, está errada a letra E. Agora, por exemplo, se eu fosse assim, transitividade depende muito do contexto. Se eu dissesse assim, ó, condenei o sacerdote, o bispo, o papa condenou o infiel ao purgatório, ao sofrimento, condenar alguém a algo. Beleza, transitivo direto e indireto. Aqui não é o caso. Aqui seria condenar quem? Condenar açudes e poços. Seria só transitivo direto. Tá vendo, gente? Então, preste atenção. Regência é um terreno movediço, certo? E junto com esse material aqui, tá? Eu vou mandar também para vocês vou pedir, né, para o pessoal postar para vocês, enviar para você um materialzinho de apoio, tá? Com alguns exercícios extras, tal, e regência, tá lá, uns verbos especiais para você. E, óbvio, fique conosco, faça os cursos com a gente aqui no Mandetta Easy, né? O pessoal que já está fazendo curso comigo, a gente tem visto essas coisas, é muito interessante, mas tem que estar sempre vendo, revendo, tá? Dá tempo. Quer fazer? Fala com o pessoal aí, ó, queria fazer o curso do MP aí, tá gravado, como é que é? Vai, faz, se fecha em casa, você tem um mês para estudar. Se fecha e manda bala. Né? Em português, vai decidir sua prova. Beleza? E fique nos nossos cursos, né? Curso extensivo toda sexta-feira. Vem comigo, tamo junto. Né? E outros cursos que virão aí na sequência. Maravilha? Beleza. Então agora vamos para a crase. Nossa questão é a número 10. Crase. Então diz assim, ó. Assinar a alternativa correta quanto ao uso ou não do acento indicativo da crase. Então, porque a crase em si não é o acento. A crase é o fenômeno da fusão de dois As. Na maioria das vezes, você estará diante de casos chamados casos de regência, em que um verbo ou um nome que exigirão a preposição, que vai vir combinada, contraída com o segundo A, e geralmente é um artigo. Mais raramente são pronomes. O A sendo pronome demonstrativo, equivalendo ao aquela no caso, e o A inicial dos pronomes aquele e seus derivados. Mas na maioria das vezes é preposição mais artigo. Dá uma olhadinha nessa primeira. Doenças ocasionadas pelo uso de pesticidas em alimentos podem levar a óbito. Levar a quê? Nessa frase, esse verbo é transitivo indireto. Levar a quê? A óbito. Aqui está o objeto indireto. Então, ele tem preposição. Levar a no sentido de resultar nisso, acarretar isso. Levar a quê? Esse termo é um objeto indireto mesmo, beleza? Beleza. Só que óbito é uma palavra masculina. Então você não tem artigo aí. O máximo, se você quisesse trazer artigo, seria levar ao óbito, né? Aqui não é bem o caso, porque não é um óbito específico, é um óbito em geral. Então, tudo bem, não traria o artigo. Mas se trouxesse, também não seria o A, seria o O, levar ao óbito. Então aqui não ocorre crase. Na maioria das vezes em que não ocorrer crase, o A será só preposição. Na maioria das vezes, o A será só preposição. Tá? Então a letra A está fora. Ele quer que esteja correta. Letra B.
As pessoas são obrigadas a parar de comer alimentos com agrotóxicos. São obrigadas. Obrigadas a quê? A regência do obrigado aqui pede a preposição. Né? Beleza. Agora, o que parar é, hein, professor? Parar é verbo. E você já sabe, não corre crase antes de verbo. Por que não, professor? Porque verbo não aceita artigo. Não tem um segundo A com o qual a preposição vai se fundir. Só tem a preposição. Tá? Então aqui, ó, não ocorre crase. Não ocorre crase de verbo. Verbo não aceita artigo. Letra B está fora. Letra C. Os dados da pesquisa da Anvisa referem-se a alimentos in natura. Opa, agora sim. Refere-se. O verbo é transitivo e indireto. O que se refere? Refere-se a alguma coisa, a algo, a alguém. Refere-se a quê? A alimentos in natura. Você está vendo esse A que antecede alimentos? Ele é só a preposição exigida pela regência do verbo. Nem artigo masculino a gente tem aqui, que dirá feminino. Então, não ocorrer crase aqui está correto. Ele não quer que seja assim, ó, a alternativa correta quanto ao uso ou não. Ou seja, se não tem artigo, se não está ocorrendo crase aqui, esse A é só preposição, então tá certo, não ocorrer crase aí. Segura a letra C. Você está entendendo que questão interessante? Porque a alternativa que ele quer é uma que não está ocorrendo. Sim, mas se está certa, então segura essa. Letra D. Aí vem um caso muito importante para você. Olha só. À medida que as pessoas avançam, à medida que as pesquisas avançam, mais testes com animais são feitos. Nós estamos diante aqui de um tipo de construção em que uma oração interfere na outra, né? E interfere proporcionalmente. Essa oração, à medida que as pesquisas avançam, é uma oração que trabalha para a subsequente, para a próxima aqui, ó, indicando uma circunstância de proporcionalidade, uma razão proporcional. Quer dizer, posso entender assim, professor? Quanto mais as pesquisas avançam, mais testes são feitos? Sim. Uma relação diretamente proporcional. Verdade. Então, sabe o que acontece aqui? Essa expressão à medida que é um conectivo. Funciona como se fosse uma conjunção, ligando as duas orações, ligando a primeira oração, que está em roxinho, a outra, vamos grifar aqui de azul, que está em azul. Né? Essa azul é a oração principal. Essa aqui é a tal da oração subordinada adverbial proporcional. E aí tem o seguinte. Esse elemento, essa expressão à medida que, é uma expressão que já vem pronta nesse tipo de construção. Para ela ser a locução conjuntiva ou à medida que, tem que dar essa ideia de proporcionalidade ligando duas orações. E essa ligação é semântica, quanto ao sentido. Não tem nada a ver com físico aqui. Tanto que está começando a oração aqui, o período, né? Não está no meio do período. A ligação é semântica. Beleza, professor. E quando isso acontece, nós estamos diante de um caso fixo, chamado caso fixo de ocorrência de crase em uma locução conjuntiva feminina. Locução conjuntiva trabalha como conjunção. E as locuções conjuntivas desse caso terminam no que. Tá? E são duas, o a proporção que e o a medida que tem a mesma relação semântica. Então, aqui deveria ocorrer crase. Nesse caso, a palavra feminina ocorre a crase de maneira fixa. Então, agora não é mais caso de regência. Na maioria das vezes, serão casos de regência, mas tem hora que não é. Tem hora que são casos fixos, que já vêm prontos. E quando isso acontece, são as tais locuções femininas. E uma primeira que eu estou vendo com você aqui é a locução conjuntiva. Tá? Então, deveria ocorrer crase de maneira fixa, já vem pronta. Letra D está fora. Letra E. Os trabalhadores rurais devem se submeter a uma avaliação médica constante. É verdade que quem se submete, ó, um verbo pronominal aqui, ó. Esse se aqui é, de novo, parte integrante do verbo. Eu me submeto, tu te submetes, ele se submete. E quem se submete a alguma coisa. O verbo é transitivo e indireto. Beleza? Tá indo? O verbo é transitivo e indireto. Beleza, professor. E esse termo aqui, a uma avaliação médica constante, é o objeto indireto. Ok. E o núcleo desse objeto indireto é o substantivo avaliação, que é feminino. Então, professor, se quem se submete a alguma coisa, tem a preposição exigida pelo verbo. Beleza. E essa palavra feminina, então, aqui, ó, não ocorre crase? Não, porque aqui o artigo é o uma. Você não tem um artigo definido. Esse uma aí, ó, já é o artigo indefinido. Cuidado, tá? Que ele não é numeral aí. Eu não estou pensando em quantidade de avaliações que o cara tem que se submeter. Eu estou dizendo que é uma avaliação médica constante qualquer, em tese. O trabalhador deve se submeter a uma avaliação médica. Em tese, quer dizer, a um exame médico, tá vendo? A um exame, o uma já é o artigo indefinido. Então você não tem o segundo A. Esse A é só preposição, de novo, pela regência do verbo. Na maioria das vezes em que não ocorre crase, o A é só preposição, na maioria das vezes. Tá? Então, no final, a resposta realmente é essa aqui, ó, letra C. Belíssima questão, né? Gostou? Então, agora se prepare para a próxima, porque a próxima, o cara vai criar uma armadilha aqui
com essa estrutura do à medida que. Aqui era a locução conjuntiva. Tem que dar essa ideia. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, enfim, depende do contexto. Agora, dá uma olhadinha.